Boa tarde. Vou falar para vocês sobre o workshop de ozonioterapia. Isso aqui que eu vou falar para vocês é uma introdução, ou seja, é um resumo de tudo aquilo que a gente vê num curso de ozonioterapia, teórico e prático. Então, meu nome é José Cardoso e a gente vai daqui para frente conhecer um pouco sobre a ozonioterapia. Eu mostro sempre esse antes e depois aqui. É o segredo que nunca te contaram sobre as varizes. Então eu começo sempre com esse, porque muita gente não sabe, mas o ozônio ele retira varizes e ele não deixa mancha como a glicose, que tem gente que tira varizes com glicose, né? E com, no caso essa varize aqui, como é um pouco menor, a gente consegue tirar em uma sessão, a gente consegue tirar esse tipo de varize. Então tem um antes e depois, e o ozônio ele vai te auxiliar a retirada de varizes. E um procedimento desse tem um custo, né? E mais à frente a gente vai estar explicando sobre um custo desses procedimentos. Então, aqui é uma retirada de varizes. Vou só mostrar para vocês como é que você coloca o ozônio e as varizes saem na hora. Essa parte branca na ponta é um algodão que a gente coloca, às vezes a gente pode pegar um vaso e esse vaso ele pode sangrar. A gente tem que utilizar esse algodão na ponta. Aqui dá para a gente ver, né, já os benefícios de como que é aplicado o ozônio. Então o ozônio, falando um pouco dele, né, é um procedimento terapêutico que utiliza o ozônio como prática de medicina biológica. Então o ozônio ele é uma molécula. Ele é um tratamento natural que não apresenta efeitos colaterais quando associado a outro tratamento. Então o ozônio você pode fazer só ele? Pode. Você pode associar algum tipo de outros procedimentos? Pode também. Um exemplo. Se usa muito ozônio na área da enfermagem para tratamento de ferida. Então eu posso utilizar o ozônio na ferida e depois associar com um tipo de cobertura. Na fisioterapia também é a mesma coisa. Na odonto também é a mesma coisa. O paciente sente dor, né? Região cervical, lombar, pode administrar ozônio, depois fazer passar um gelox por cima ou algo desse tipo para amenizar essa dor. E também o ozônio é o terceiro oxidante mais potente da natureza. É 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio e é altamente instável e logo se recompõe em oxigênio. Então, vamos lá. O ozônio ele se dá muito bem com a água, ou seja, o corpo da gente, o nosso corpo é composto por 75% de água. Tem pesquisa mais recente que é 80% que fala. E o ozônio é uma molécula que ele se adere muito bem à água, trazendo muitos benefícios para quem utiliza essa prática no seu dia a dia. E é altamente instável porque o ozônio não tem como a gente comprar ele na farmácia, ele puro, né? Não tem como você comprar na farmácia. Ele você produz. Então a gente tem uma máquina, a gente que já trabalha com isso, a gente tem uma máquina onde eu produzo ozônio e ele é instável porque ele fica na seringa durante 30 minutos. Depois disso, ele se transforma em oxigênio. Aqui falando um pouco de mim, quem eu sou, sou professor, de base eu tenho formação como enfermeiro, dou aula na faculdade da UDF e na Unicom também. E tenho mestrados em doenças psicossomáticas, sou especialista em ozonioterapia, fiz especialização também em medicina biológica, e hoje que a gente trabalha a medicina regenerativa e epigenética, e dou cursos de ozonioterapia, proxenzima, PRF e PRP. O ozônio ao redor do mundo. Então, como que surgiu o ozônio? O ozônio surgiu principalmente na Alemanha. A Alemanha foi a pioneira no uso terapêutico do ozônio, especialmente em tratamentos médicos, né? Ele já é utilizado desde 1870, mas na Segunda Guerra Mundial ele teve o seu uso terapêutico no tratamento médico no caso dos
dos soldados, né, que iam para a guerra, tinham que voltar, então precisava de um tratamento, utilizava o ozônio. Depois disso, nos países, né, Itália e Espanha, o ozônio já é regulamentado, utilizado em diversas clínicas e hospitais. Cuba é uma referência no uso do ozônio em programas de saúde pública, tanto que quase todos os hospitais, quase não, todos os hospitais em Cuba já faz uso do ozônio e ele trata diversos tipos de patologia. Mais de 267 tipos de patologia até 2017. Hoje, 2025, tem muito mais tratamento e tudo com evidência científica. Ele é um antibiótico-terapia. Um dia esse protocolo, até coloco aqui, né? Um dia esse protocolo será usado em todos os hospitais do mundo, porque além dele matar a bactéria, ele não traz efeitos colaterais quando a gente administra no paciente, diferente dos antibióticos que hoje a gente compra em farmácia. A ozonioterapia no Brasil. Então, em 2018, o ozônio aqui no Brasil, ele começou mesmo a ser usado em 1970. Mas só em 2018, o Ministério da Saúde, na resolução 2181, ele aprovou o uso da ozonioterapia como prática integrativa no Sistema Único de Saúde. Então, na área médica, várias pessoas já podem fazer uso do ozônio, só que ele não é muito divulgado, né? E para a galera da enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem tem uma resolução, a 0529 de 2016, que autoriza nós, enfermeiros, a utilizar ozônio nas nossas práticas diárias, né? E tem um parecer normativo também de 2020, que o COFEN, ele legaliza a enfermagem com todo o respaldo para utilizar a ozonioterapia em seus espaços, né? Mas tem outras profissões também que já faz uso, como a fisioterapia, odonto, farmácia, medicina, todas fazem uso de ozonioterapia e os seus conselhos têm seu respaldo. O ozônio, como ele se tornou muito conhecido no mundo todo, os famosos começaram a ficar de olho. Então, Madonna, para ela manter sua performance no auge, ela utiliza ozonioterapia para poder elevar a imunidade, né? Ela recorre à ozonioterapia para melhorar sua performance, né? E ela utiliza a autoimunoterapia e também para elevar a imunidade e insuflação retal, que é uma das vias que a gente utiliza bastante na ozonioterapia. O Cristiano Ronaldo já usa o ozônio para melhorar sua performance dele em campo. Então o ozônio ele eleva a imunidade, melhorando sua performance, como se fosse um energético, sem efeitos colaterais, lógico, né? Então os famosos começaram a conhecer, como o Messi já usa, Cristiano Ronaldo, entre outros que a gente conhece. Para recuperação também pós-lesão, que esses famosos, no caso de jogador de futebol, tem muito, né? O ozônio também auxilia para minimizar a dor. Quem faz habilitação em ozonioterapia, quem tem uma habilitação, né, depois do curso, você já pode atuar com ele, você tem maiores chances no mercado de trabalho, você pode ser reconhecido. Autonomia, você faz o teu atendimento. Um exemplo, eu posso atender o paciente em casa, então eu pego a minha máquina, levo até a casa do paciente, trato ele lá com ozonioterapia. Isso é uma forma. Eu posso atender também numa clínica, levo minha máquina e atendo. Eu tenho liberdade de atender aonde eu quiser e fazer meu horário também. Você passa a ser destaque na profissão porque é um tratamento que ele tem resultado iminente, assim, quando você começa a usar a ozonioterapia. Então você passa a ser destaque na profissão, porque dá certo para um, o outro vai indicar. Boa rentabilidade. Por exemplo, uma retirada de varizes que eu mostrei para você, quando a gente retira varizes, você tem um valor a ser cobrado sobre aquilo ali. Então você faz o seu horário e você faz também o seu preço. Tem um olhar diferenciado pela equipe multiprofissional, porque várias pessoas vão querer te indicar. O paciente é tratado de forma segura e humanizada. Essa questão de humanizada é interessante te levar em consideração no seguinte aspecto. Quando o paciente vai ser tratado por você com ozônio, a gente tem uma ficha
a ficha de anamnese, onde você anota todos os tipos de patologia que ele tem e aquela que ele quer ser tratada. E a partir daí você começa o tratamento, né? E faz ele assinar dizendo sobre os procedimentos da ozonioterapia e as vias que você vai apresentar para ele. Evidência científica, né? O ozônio ele não é muito divulgado aqui no Brasil por causa dos conselhos, né, de classe, que tem uma resistência muito grande em relação a isso, falam que não tem evidência científica, não tem nada comprovado. Aqui eu trouxe alguns, só para vocês terem noções. Olha, aqui tem da BVS, tem da Cielo, tem alguns artigos mostrando o uso de tratamento em feridas, em dor cervical, enfim. São várias abordagens que é feita e tudo isso comprovado. Então, sobre essa questão de evidência científica, o ozônio já é comprovado que ele tem seu efeito sim. E ele trata mais de 367 tipos de doenças. Quando você for usar a ozonioterapia, quais são as formas que você pode usar? Então, eu posso usar água ozonizada, aqui nesse canto esquerdo, água ozonizada. Depois eu tenho óleo ozonizado, onde eu posso estar utilizando para tratar fungo, né, dermatite, e o ozônio propriamente dito. Também tem essa cápsula aqui na sua direita. Cada sessão demora 35 minutos. O paciente entra, fica só com o rosto do lado de fora, e essa cápsula, com o uso do ozônio, ajuda no auxílio de queima de gordura, combate a estresse, relaxa os músculos, limpa os poros e hidrata a pele. Para você poder administrar a ozonioterapia, você precisa de alguns materiais. Um exemplo, torpedo de oxigênio, que é esse aqui, e gerador de ozônio, que é essa bala aqui. E depois você precisa de algumas conexões, como esse fluxômetro aqui você tem que ter também, essas são as conexões que você precisa. Aí você precisa de seringa. As seringas que a gente usa na ozonioterapia são a seringa de 20, de 60 e a gente pode usar também aquela seringa de insulina. As agulhas, a gente usa agulha de insulina ou aquela intramuscular. Sondas, a gente usa a sonda também, a número 12 e a 14, para a gente fazer a via retal ou a via vaginal, no caso da mulher, por causa de cândida. E os equipos também, quando a gente faz hemoterapia. Material de asepsia, né, que é álcool, algodão, touca, bolsa, que a gente vai usar também, e banheira, caso você tenha para utilizar no seu dia a dia lá. A máquina de ozônio é essa, onde ela está girando aqui é onde você controla a miligramagem. E aqui está a seringa onde você coloca. E esses dois cantos verdes é onde você aperta para encher a seringa de ozônio. Então, na estética, quando a gente fala de estética, onde que o ozônio vai atuar? Então, ele ajuda para retirada de gordura localizada, celulite, olheiras, rugas de depressão, queda de cabelo a gente usa muito, alopecia, cicatrizes de queloide, flacidez, manchas cutâneas, infecções, dermatite, acne, rejuvenescimento facial e corporal. O rejuvenescimento a gente usa muito para idoso. Ozonionastria. Então, aqui o paciente à esquerda é como o paciente chegou, e aqui depois de 3 a 4 sessões, a gente tem um resultado de estrias. Nas olheiras, aqui tem a foto dessa senhora aqui, ó, antes, olha as bolsas aqui ao redor dos olhos. E depois. Um homem também, né, essas partes, essas olheiras aqui, ó. Depois dá uma limpada, na bolsa também, a mesma coisa, o resultado com ozônio. O ozônio para quem quer trabalhar com feridas. Então, aqui tem alguns exemplos aqui de como que você trabalha na ferida. Então, o paciente chega para você, você vai pegar essa ferida dele, fazer a antisepsia, né, limpar com o soro fisiológico. Depois que você limpa, você pega tem esse plástico aqui, que a gente chama de bag. Aqui dentro desse plástico aqui, a gente coloca o ozônio. Então o paciente fica 30 minutos com esse negócio no pé e o ozônio agindo. E depois você pode associar com a cobertura que você quiser. Olha como o paciente, como fechou
tá vendo? A gente tem, e quando você for trabalhar na parte de ferida, é bom você ir registrando para ter uma evolução e mostrar o antes e depois para o paciente que você atendeu. A ozonioterapia, ela ajuda muito na questão do, quando o paciente está internado, né? Se você for só tratar com antibiótico, o paciente fica mais tempo no hospital. Quando você associa o ozônio, ele diminui esse tempo de internação do paciente dentro da unidade intra-hospitalar. Outra coisa que a gente usa muito, exemplo aqui, é um pé diabético. O paciente chega, a parte verde aqui é uma pseudomonas, um tipo de bactéria. Então, o que a gente faz? A gente faz a antisepsia, dá uma limpada, e depois que a gente limpa, a gente coloca esse pé dentro da bolsa com ozônio, que a gente chama de bag. 5 a 4 sessões a gente tem o resultado. Tá vendo como fechou aqui a perna dela? Aqui, nesse outro da direita, a gente está usando aqui um paciente queimado, né? Você faz a antisepsia, coloca o ozônio e depois você usa. Aí aqui está associando com sulfodiazina de prata, tá vendo aqui, ó? Sulfodiazina de prata. Depois você utiliza o ozônio e tem resultados excelentes na área de curativos e queimadas. Aqui é um paciente que estava com uma dermatite no rosto. Então, aqui o protocolo que a gente usou foi a via retal. Então, a gente tem protocolo para todo tipo de patologia que o paciente chega, a gente vai ter um protocolo para ser administrado naquele paciente. Quando você faz o curso, você recebe esse protocolo para você estar usando. E aqui a gente usa, né? No caso do rosto desse paciente aqui, a gente usou óleo ozonizado, a gente passa diretamente aqui nessa região e faz na insuflação retal também, uma quantidade. Na insuflação retal, a gente administra ozônio via retal, por isso que a gente usa a sonda. Esse paciente fica com o ozônio durante 30 minutos e depois vai para casa e a gente agenda outra sessão até minimizar a dermatite do paciente. Olha o rosto dele como fica bem bonito. Forma de aplicação, né? O ozônio ele ter diversas formas de aplicação. Ele pode ser diretamente sobre a pele. Antes de você aplicar ele sobre a pele, né, você tem que lavar com soro fisiológico, que a gente usa muito no caso de ferida. E depois disso você envolve ele numa bolsa plástica, onde a gente chama de bag para tratamento de ferida. Vapor ozonizado, a gente pode colocar esse vapor ozonizado na região do cabelo também. Né? Água ou soro fisiológico ozonizado, então tem ozônio que a gente coloca na água e você bebe, e tem soro fisiológico também que a gente coloca e a gente usa muito para autoterapia maior. Óleos, né, no caso você passa na região da pele, ou cremes ozonizados também, que você pode ter esse tratamento contínuo em casa. Tem a aplicação intramuscular, que a gente administra quando você vai fazer autoterapia. Tem também a subcutânea, que a gente usa muito com essa retirada de olheiras, né? Tem a intradérmica também, a via retal, como eu já tinha falado. Tem a via auricular, que a gente usa muito no paciente. Banhos em banheiras apropriadas também. Tem banheiras, se usa muito em campo de futebol, né? Para recuperação rápida dos pacientes. Tem as banheiras dos jogadores. Tem as banheiras, ele faz imersão, ficou lá, saiu do campo, tem um segundo tempo, entram, ficam dentro da banheira e depois quando recupera, vai com gás todo. É isso. Então o curso de ozônio é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente sempre tem uma turma por mês. O valor do curso, o valor normal do curso é 250, geralmente, se você for por aí, está muito mais que isso. A gente está fazendo o valor hoje por R$900. O que está incluso nesse curso? Aula teórica e prática, certificado, e em 2 turnos que se dá. Esse, tá? Aí você escolhe qual turno que você fica melhor para você, ou vai nos 2, porque a gente precisa ir em 2 turnos, um teórico e outro prático. Né? E no dia também tem os brindes que a gente dá para você quando você finaliza o curso. Tá ok? Agradeço a presença de vocês, por estar ouvindo esse workshop. Isso aqui é só uma introdução do que é a ozonioterapia.